Quem diria que as máscaras iam fazer parte do nosso cotidiano como fazem hoje? É óbvio que eu preferia estar usando as máscaras da minha ancestralidade africana, não máscaras contra uma pandemia, contra uma doença, contra um vírus que se alastra. Mas essa é a nossa realidade. A gente vai continuar tocando nossa vida assim. Vamos em frente. TV Enem, boa aula para você. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Leonardo, sou professor de Química. Estou aqui de novo com minha camisa do Galícia, outra, né? Essa é a mais recente que eu tenho. Time tricampeão baiano, um time cheio de história. E história é o que você vai fazer nesse Enem, dando continuidade aqui com o assunto de termoquímica. Vamos nessa? O tópico hoje no assunto de termoquímica será cálculo das variações da entalpia, né? Especificamente a lei de Hess. Coloco essas duas imagens aqui curiosas da ladeira do Paiva, uma ladeira lá no bairro da Caixa d'Água em Salvador. Quem não conhece Salvador? Salvador é uma cidade de muitas ladeiras. Independente do percurso que você faça, seja zigue-zague, seja de forma direta, a ladeira só vai depender, o tamanho da ladeira, né? Só vai depender da diferença de altitude, do início até o fim, né? Como chamamos aqui, do pé da ladeira até o final da ladeira. Então, por que eu estou falando isso? Que isso tem a ver com a lei de Hess? Porque a lei de Hess, em determinadas condições, não importa que caminhos você faça para chegar ao produto, o que vale é a diferença entre o reagente, a etapa inicial, menos a etapa final. Quer dizer, perdão, a etapa final menos a etapa inicial, né, o ΔH. Então temos aqui a etapa inicial A em relação a B. Você pode ir pelo caminho de C, D até chegar em B, ou passando pelo caminho de E. O que importa, na verdade, é esse ΔX, a diferença entre o produto final menos o inicial, tá? E através disso a gente pode trabalhar as equações químicas como se fossem equações matemáticas, né? Podemos utilizar as ferramentas da matemática para solucionar algumas questões de entalpia. Talvez por isso alguns alunos achem um pouco complicado, mas vamos ver que é simples. Trouxe aqui um exemplo, né, da combustão aqui completa da grafita. Eu quero saber qual é a diferença de entalpia, né? Qual o valor, a variação entálpica nessa reação. Para isso, a questão, né, o exemplo, ele deu duas equações, a equação 1 e a equação 2. Só que, para eu poder utilizar, eu tenho que rearranjar essas equações de forma que fique com a configuração da reação principal. Como assim, professor? Ora, na equação 1 eu tenho a grafita, ok, na parte dos reagentes, como eu tenho na equação principal, o oxigênio, o dióxido de carbono que não tem. Mas perceba que aqui eu tenho como coeficiente o número 2. E aqui eu tenho um coeficiente estequiométrico 1. Para eu poder igualar a principal, eu tenho que multiplicar por 2. Então, toda a equação por 2, tá? Não apenas a parte da grafita, mas o oxigênio, o dióxido de carbono e, inclusive, e mais importante, a variação entálpica. Se era menos 94,1 quilocalorias, vai ser o dobro, né? Multiplicando por 2, menos 188,2. Na equação 2, opa, professor, equação 2 aqui eu tenho o mesmo coeficiente. Tá sussa, tá beleza, tá tranquilo. Cuidado, perceba que o monóxido de carbono na equação principal, ela está na parte dos produtos. E na equação 2, na etapa 2, ele está no reagente. Então você precisa inverter
essa equação química. E quando você fizer isso, fique atento, né? Aqui multiplicando por 2, fique atento ao sinal, tá? Toda vez que você inverter, você troca o sinal. Perceba que era negativo, né? Agora troquei para um valor positivo e faz a operação matemática, né? Corta o dióxido de carbono que está no produto com o que está no reagente. Fazendo a conta, eu vou ter 2 grafitas. Ô professor, aqui eu tenho 2 oxigênios, porque embaixo eu tenho 1? Porque na outra equação de baixo eu tenho um oxigênio no produto. Se você fizer a conta, vai perceber que eu tenho um oxigênio aqui e 2 monóxido de carbono, igual à configuração que eu tenho da equação principal. E a variação vai ser a soma das etapas, que nesse caso aqui deu menos 52,8, ou seja, liberou, é uma reação exotérmica e liberou 52,8. Aí os alunos falam: ah, professor, esses exemplos aí que vocês fazem durante a aula é muito tranquilo, chega no Enem é algo diferente, algo complicado. Nada disso, você vai aplicar essas ferramentas, essas propriedades, essas dicas para resolver as questões do Enem. Mas vamos fazer, né? Treino difícil, jogo fácil. Vamos lá para o Enem. Aqui é o valor, né? Menos 52. Vamos para a questão fresquinha, questão do ano passado, 2019. Glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de oxigênio. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de oxigênio e a glicose ser convertida em 2 moléculas, presta atenção, 2 moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são respectivamente mostradas a seguir. Então, aqui ele mostra a reação de combustão tanto da glicose como do ácido lático. E vem, o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente porque, perceba que aí não é só química, ele traz também um assunto de biologia. Um processo anaeróbico é aquele que não é dependente do oxigênio, né? Então perceba que não adianta só saber química, não adianta saber só biologia, né? As disciplinas são interligadas, as questões também são interdisciplinares, como é a vida, né? A gente não vive exclusivamente de química, de biologia, de matemática, está tudo incluso em uma coisa só. Como é que eu resolvo isso? Talvez por ela não dar algo pronto, seja assim, simplesmente aplicável, você precisa pensar, né? De glicose para o ácido lático, eu preciso saber qual é a variação. Perfeito para você aplicar aí a lei de Hess, né? Eu tenho as etapas, as reações de combustão como etapa, mas só que está escrito etapa, você que tem que interpretar durante a prova. Por isso é importante, gente, fazer sempre questões do Enem, fazer as questões da prova que você for prestar. Cuidado, né? Nesse caso aqui eu só tenho um ácido lático, mas a questão me diz que são 2 moléculas, até porque se você balancear, vai perceber que aqui está faltando o coeficiente estequiométrico 2, tá bom? Cuidado nessa hora aqui para não errar por besteira. Vamos lá, eu tenho a etapa 1, né, a glicose, a combustão da glicose, sem menores alterações. E a etapa 2, eu tenho o ácido lático no reagente, e é interessante que você jogue no produto, até porque a questão quer saber qual é o quanto que é gasto da glicose para o ácido lático. Então você vai inverter essa reação daqui, né, a combustão do ácido lático, né, o gás carbônico, a água vai para a parte dos reagentes e o ácido lático para o produto. Perceba de novo que eu preciso de 2 ácido lático, então eu vou multiplicar toda a minha equação por 2. Se eu multiplico por 2, a outra coisa, perceba que está aqui em negrito, ó, o valor positivo. Por que está positivo? Eu inverti, estava negativo, né? Quando eu tinha o ácido lático como reagente, quando eu jogo ele como produto, a reação inverte, muda também o sinal. Cuidado, muita gente boa e ruim erra isso daqui, mas é algo simples, né? É uma falta de atenção. Tenham atenção. Multiplicando tudo por 2, né, eu vou ter esta equação aqui,
né? 6 de dióxido de carbono, 6 de água. Eu corto, elimino o que não é a espécie química de interesse, sobrando assim a glicose e o ácido lático. Somando os dois valores das diferentes etapas, etapa 1 e etapa 2, após, né, as modificações, eu tenho esse valor aqui, menos 2.800 mais 2.608, me dando como valor final menos 112 kJ/mol, sendo a letra correta, a letra A. Então, cuidado, gente, com esse tipo de questões, vocês têm que pensar. Não é uma questão difícil, mas requer um pouco de calma para que você consiga responder e acertar, tá bom? Fala galera, gravando um vídeo, quer sair de uma imagem assim para uma dessa? Bem melhor, né? Eu sou Adriano Vaz, diretor audiovisual e produtor de conteúdo. E olha, eu posso garantir que você já assistiu a vídeos na internet. E durante o isolamento, com certeza já viu uma live, porque agora tudo é live. Provavelmente você também já teve ou tem vontade de fazer a sua, ou produzir os seus vídeos. Uma galera tem me pedido dicas de iluminação, e as que eu vou passar aqui nesses vídeos vão ser úteis para você gravar seu vídeo de tutorial, de divulgação do seu trabalho, um vlog, ou até para uma reunião mais importante. Até porque a gente não vive só de live, né? Uma coisa que você já deve ter ouvido falar é para não gravar em contraluz. Mas o que isso significa? De maneira simples, é quando você aponta a sua câmera em direção à sua fonte de luz, ou seja, contra a luz. Mas para visualizar melhor, vamos chamar o Adrianinho. Você vai observar que vai mudar um pouco aqui a luz, porque eu vou tirar uma luz minha aqui para poder dar o exemplo para vocês. Se liga. Olha aí, Adrianinho aqui, nossa fonte de luz e a câmera apontando assim, contra a luz. Nessa formatação você tem bastante iluminação na nuca da pessoa, mas não no rosto. Quando você filma, olha só, vou fazer aqui, ó, olha como fica o rosto dele sombreado. Para a gente melhorar isso aqui, ó, a gente trocaria de lado, jogar a favor da luz. Mas para a gente visualizar isso ainda melhor, vamos fazer isso num set, na prática? Bora! Opa! Aqui, exatamente uma formatação que muita gente acaba fazendo, apontando em direção à janela, acreditando que assim aproveita a luz do dia. Mas dá pra ver que não rola, né? Assim como aconteceu lá com o Adrianinho aqui, toda a luz vindo na minha nuca, mas no meu rosto mesmo, muito pouca. E você pode até tentar ajustar aqui na câmera para maior entrada de luz no sensor, mas olha o que acontece. Mais luz no meu rosto, porém, a luz no fundo também fica ainda mais intensa e começa a perder completamente a definição. É a luz estourada, como a gente chama, e a gente não quer isso. Então bora voltar. Aí talvez você pense, bom, então é só iluminar o rosto? Seria uma possibilidade. Porém, teria que ser uma luz muito forte para conseguir compensar ou se equilibrar com essa luz do sol aqui. Eu até trouxe uma iluminação minha aqui para testar. Ó, meu rosto, vou acender agora. Tcharam! Dá pra ver bem melhor meu rosto, na verdade, porém, esse incômodo com a luz aqui no fundo estourado ainda continua. E olha que essa iluminação minha é um refletor de luz quente de 500 watts. Então, ela já é bem forte e mesmo assim não dá conta. Então, o que poderia ser interessante da gente fazer aqui? Ao invés de apontar contra a luz, vamos jogar a favor dela. Trocar de lado. Então, vem aqui, vamos dar um giro. Aham. Aí, meu rosto iluminado com bem mais definição. Já dá uma cara bem melhor e, portanto, melhor para quem assiste. Agora sim a gente está aproveitando a luz do dia e já faz uma grande diferença. Uma única desvantagem que eu diria é que geralmente quando a gente gira assim, revela muito mais do cômodo em que você está. Olha aqui meu quarto, por exemplo. Talvez eu colocasse um quadro aqui na porta, uma planta ali no canto. Me incomoda um pouco também essa linhazinha aqui em cima, talvez abaixar um pouco o eixo da câmera, enfim. Você vai precisar mexer no seu cenário. Mas vamos deixar de preguiça e fazer sua produção bonita, né? Aliás, em breve vídeos sobre montagem de cenário. Não é isso, Adriano? É sim, Adriano. E também utilizando outras possibilidades de iluminação, inclusive utilizando fontes de luz que você provavelmente tem em casa. Até porque existem diferentes formatações de set e a gente também não grava vídeo só de dia, né? Valeu, galera! Espero que tenham curtido. Depois testem as dicas aí, me contem lá no meu Instagram o que acharam e se funcionaram para vocês. Boa produção por aí e até a próxima! Olá, meus amores! Hoje nós vamos estudar um assunto importantíssimo
para quem deseja aquele 1000 na redação, né? E esse assunto é semântica. Semântica vai trabalhar com o significado das palavras, tá? Então, a semântica é o ramo da linguística que vai, né, justamente trabalhar com o significado das palavras. Vocês, muitas vezes, quando estão escrevendo, né, aquele texto que você preparou todo, organizou, né, tá ali cheio de repertório sociocultural, e aí lhe falta naquele momento ali, você fica na dúvida, né? Que palavra eu vou colocar no meu texto? Ah, eu já usei essa palavra, que outra palavra eu vou poder substituir, né? Para não ficar repetitivo. E aí é que vem a semântica, né? Esse trabalho que a gente vai desenvolver hoje é justamente para alertá-lo, né? E alertá-la do quanto é importante, gente, a leitura, né? Quanto mais a gente lê, mais nós temos, né, intimidade com as palavras. Então, na hora de fazer um texto, por exemplo, né, você tem aquela chuva de palavras. Então, é de suma importância, né, a leitura. Como vai sua leitura? Está em dia? Será? Quantos livros você tem lido? Já parou para pensar nisso? Né? Então, gente, corre lá, tá? Faz uma listinha de livros e vamos começar a colocar essa leitura em dia. Tá bom? Bom, dentro de semântica, o que é que a gente vai, né, abordar na nossa aula? Nós vamos trabalhar com sinônimos, antônimos e polissemia. Ok? E resgatar um conteúdo que já foi trabalhado, né, em outras aulas, que é justamente o sentido. Já que semântica é o sentido, o significado da palavra, eu trouxe para vocês, na verdade, né, aí um texto misto, verbal e não verbal, para brincar um pouquinho, descontrair um pouquinho com essa questão do significado da palavra, com o sentido da palavra, tá? Nós temos, eu odeio estes pneus, né? Nós temos ali uma mulher justamente reclamando, né? Aquelas gordurinhas que incomodam tanto, né? E que a gente malha e aí faz dieta, low carb, né? E vamos que vamos, porque esses pneuzinhos realmente incomodam, tá? E do outro lado nós temos, eu adoro esses pneus. Então nós temos ali um mosquito da dengue, né? Justamente falando de forma até irônica, né? Eu adoro esses pneus. Então, para a gente ver o jogo que se pode fazer com as palavras em língua portuguesa, né? Então, pneus, a gente pode, dentro de um contexto aí, a gente pode associar essas gordurinhas tão incômodas, né? E também ao próprio pneu mesmo que a gente utiliza no carro, na moto, na bicicleta, né? No ônibus. E a gente pode fazer essa associação, certo? Então, nós temos, na verdade, na primeira imagem aqui, nós temos um sentido conotativo, um sentido figurado, tá? E na outra imagem nós temos um sentido denotativo, um sentido literal, certo? Vamos lá? Bom, sinônimo, é fácil isso, gente, é fácil, né? Vocês só precisam, na verdade, ler mais para poder ter, como eu disse anteriormente, essa intimidade com as palavras. E aí, na hora que estiver lá fazendo o seu texto, você, né, ter essa facilidade de encontrar a palavra adequada para que você possa substituir. Muitas vezes fica ali horas, né, pensando, perdendo tempo. Então, assim, a prova do Enem é uma prova de resistência, né? De tempo. Então, a gente não pode perder tempo.
certo? Então, sinônimo, né, vai ser justamente um emprego de palavras que tem uma semelhança. E aí, quando são palavras, né, mais corriqueiras, mais usuais, a gente acha rapidinho. Quando é uma palavra, né, que a gente não usa muito e que muitas vezes a gente tem até dúvidas, né, ao empregá-la no texto, aí, gente, demora, né? Você fica ali pensando e tal. Então, eu trouxe justamente algumas palavras aqui, que na verdade são palavras corriqueiras, mas só para ilustrar, tá? Então, percurso, trajeto. Questionar, perguntar. Brincadeira, diversão. E carinho, afeto. Então, são palavras que têm o mesmo campo semântico, certo? Vamos lá para antônimo. Antônimo já vão ser palavras que vão ter campos semânticos opostos, significados opostos. Bondade, maldade. Limpo, sujo. Correto, errado. Tá? Então, essa ideia de sinônimo, palavras semelhantes, e no caso de antônimos, palavras opostas, vocês sabem. Eu acho que a maior dificuldade é justamente encontrar essa palavra. Polissemia. Poli, vários. Semia, de semântica. Então, quando a gente fala em polissemia, são vários significados que uma palavra pode ter. Agora, esse significado não é uma palavra solta, né? A gente precisa, na verdade, aplicar essa palavra em um contexto, certo? Então, como ele traz aqui, polissemia, que apresenta um grande número de significados numa só palavra, cujo significado dependerá do contexto em que a palavra está inserida. Foi o que eu acabei de dizer a vocês. A gente não pode trabalhar, né, com esse sentido polissêmico com a palavra solta. A gente precisa, né, aplicá-la, a gente precisa analisá-la dentro de um contexto, certo? Bom, eu trouxe para ilustrar, né, para que a gente realmente entenda o que vem a ser esse sentido polissêmico, vários sentidos. Então, o primeiro exemplo, não estou com cabeça para isso. Nós falamos tantas vezes isso aí, não é? Então, não estamos com cabeça. Naquele momento, a gente está preocupado, né, com alguma coisa, preocupada com alguma coisa. Então, não vai conseguir se concentrar. No segundo, minha cabeça está doendo. Então, nesse caso, é a cabeça mesmo, né? Dor de cabeça que todo mundo tem. E no terceiro exemplo, você é a cabeça do projeto, que é o líder. Então, observe que se eu falar cabeça, a palavra solta, né? Você não vai saber qual o significado realmente que essa palavra tem, tá? Então, semântica super fácil, tá? E a dica que eu deixo para vocês, leitura. Leiam, gente, leiam. Leia, né? É tão bom. Na verdade, você conhece outras palavras, você conhece outras histórias, né? Você, na verdade, também vai aí aumentar o seu repertório sociocultural. Então, leitura é vida, tá? E para finalizar, para não perder o costume, tá? E na verdade, dar esse gás para vocês, eu trago uma mensagenzinha só para finalizar, tá? Que é perfeita. A vida é como uma câmara. Foque no que é importante, capture bons momentos, desenvolva a vida a partir dos negativos. E se as coisas não derem certo, tire outra foto. Um beijo, amores! Bons estudos! Já ouviu falar de Charles Darwin? É, ele mesmo, Darwin.
O inglês, exatamente. Ele tinha 23 anos quando entrou no Beagle. O Beagle foi um navio que fez umas 3 viagens em volta do mundo, lá por 1830 e lá vai carroça. Charles Darwin tinha 23 anos quando embarcou no Beagle e viajou pelo mundo. Ele passou por vários lugares, passou inclusive pelo Brasil, por Abrolhos, passou no Rio de Janeiro. Mas o que eu quero contar a vocês foi quando ele passou por baixo da América do Sul, subiu e parou nas Ilhas Galápagos. Galápagos em espanhol significa tartaruga. E ele encontrou lá as maiores tartarugas que ele já veria em toda a vida dele. Galápagos tem mais ou menos umas 12 ilhas. E aí Darwin, ele começou a visitar essas ilhas. Ficou um mês lá perambulando. E ele percebeu que em cada ilha, os insetos, os pássaros, os répteis, eles tinham uma forma diferente, porque cada ilha tinha uma característica diferente. Mas Darwin ficou invocado mesmo foi com os tentilhões. Tentilhões é um tipo de pássaro. Os tentilhões tinham bico duros nas ilhas que tinham nozes, porque eles comiam nozes. Em outra ilha, os tentilhões tinham um bico mais longo para encontrar as larvas. E assim foi Darwin, de ilha a ilha de Galápagos, todas muito próximas, mas muito diferentes. Cada espécie é muito parecida com a outra, estava meio que assim, adaptado ao ambiente. Ele ficou pensando nisso, pensando. E durante mais 23 anos, Darwin concebeu a teoria da evolução. Em 1859, ele publica A Origem das Espécies, aonde ele percebia que as espécies de Galápagos, como todas as espécies, elas se adaptavam ao meio ambiente. E o que aconteceu? Todo mundo achou que ele era maluco. Demorou mais 20 anos para a maioria dos cientistas perceberem a descoberta de Darwin. Bem, a questão não é se você acredita na teoria da evolução ou não. A questão é Darwin. Darwin começou a formular a teoria dele aos 23 e demorou mais 23 para publicar o mundo, que demorou mais 20 anos para ter uma maioria, e só no século seguinte para que o pensamento dele fosse lugar comum na teoria da ciência. Às vezes você tem uma ideia, uma observância, uma teoria, um pensamento que pode não ser a teoria da evolução, mas pode ser um pensamento que lhe abra uma loja, lhe jogue numa profissão. Aonde eu quero chegar é: uma boa ideia tem seu tempo. E seja lá você quem for, a sua ideia tem um tempo de maturação. Envolve pesquisa, desenvolvimento, maturidade, leitura, troca de informações, paciência e perseverança. Nem Darwin conseguiu convencer todo mundo até hoje. Imagine o resto. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí mais uma vez a uma aula de física. Estamos dando continuidade ao conteúdo de eletrodinâmica e hoje nós vamos falar de energia e potência para colocar você de uma vez por todas na universidade. Então vem comigo que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre energia e potência. Olha só, eu fiz o seguinte, hoje eu preparei uma aula da seguinte maneira: eu vou fazer uma recordação de conhecimentos prévios que você provavelmente já tem e, se já viu, é bom dar uma reforçada nesses conhecimentos no que se refere ao conceito de potência, trabalho da força elétrica, para que nós possamos chegar no cálculo da potência elétrica, tá certo? E vamos aproveitar também para lembrar a lei de Ohm, perfeito? Então olha só pessoal, o que nós vamos mostrar para vocês aqui? Primeira coisa, o que é potência? Então com a ajuda da varetinha aqui para ficar mais claro para você e não ficar empatando aqui no quadro. Olha só, o que é potência? Potência corresponde à rapidez com que um trabalho é realizado. Isso você viu lá em mecânica, no início dos seus estudos, quando foi apresentado para você pela primeira vez o conceito de potência. Então, potência corresponde, né, a um trabalho realizado durante um intervalo de tempo, ou a rapidez com que você realiza um trabalho, certo? Bem, mas aí você também viu que o trabalho corresponde ao produto da força pelo deslocamento. Nesse caso, como nós estamos trabalhando, estamos estudando, né, a parte de eletricidade, então eu vou falar da força elétrica. Então o trabalho realizado pela força elétrica corresponde a uma força elétrica que está associada a um deslocamento, ou seja, uma força que atua sobre uma carga que se desloca. Beleza. Mas você também viu, né, em eletrostática que a força elétrica é dada pelo produto da carga pelo campo elétrico. Observe que eu iniciei aqui a apresentação colocando as grandezas vetoriais para que você pudesse identificá-las.
Tá? A partir de agora eu vou evitar de ficar trabalhando com a grandeza vetorial, vou trabalhar porque nós queremos calcular somente a intensidade da grandeza, certo? Então vamos lá. Trabalho é o produto da força elétrica pelo deslocamento. Essa força elétrica está associada a uma carga que se movimenta numa região de campo elétrico. Então, ó, o vetor campo elétrico aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar essas duas fórmulas aqui e vou chegar nessa relação. Repara, trabalho é a carga vezes o campo vezes o deslocamento, né? Afinal, a força elétrica é carga vezes campo. Então o trabalho vai ser a carga vezes o campo vezes o deslocamento. Mas existe uma relação da eletrostática que nos diz que uma diferença de potencial, que uma carga que está submetida a uma diferença de potencial, pode fazer com que ele seja calculado pelo produto do campo que age, né, entre essas linhas de potencial, essas linhas de campo que agem sobre as placas de potencial, separadas por uma distância d. Então, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, ó, o que nós temos? Nós temos duas placas eletrizadas, por exemplo, uma placa positiva e uma placa negativa. Nós temos as linhas do campo elétrico. Linhas de campo elétrico. Essas placas estão separadas de uma distância d. E uma carga vai se movimentar nessa região onde existe o campo elétrico. Sabemos que entre essas placas aqui existe uma diferença de potencial, certo? Então, ou seja, a base do conhecimento para o que nós queremos mostrar para vocês parte daqui. Então, olha só, essa diferença de potencial é dada pelo produto do campo elétrico pela distância entre as placas onde existe essa diferença de potencial. Ora, pessoal, então vamos fazer o seguinte, se eu sei que trabalho é a carga vezes o campo vezes a distância entre as placas, mas eu sei que a diferença de potencial é dada pelo produto do campo pela distância, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o campo e a distância aqui e vou colocar o ΔV. Então o trabalho é igual a Q vezes ΔV, certo? Bom, então até aqui, tranquilo, encontramos a fórmula do trabalho. Mas lembra, nós estamos interessados em calcular a potência, né? Então potência é trabalho sobre tempo. O trabalho eu já encontrei, é Q ΔV. Agora vamos encontrar essa potência. Então como é que vai ficar para nós que nós consigamos calcular essa potência? Então veja bem, potência é a carga vezes a diferença de potencial dividida pelo tempo. Só que tem um detalhe, nós já sabemos, né, nós vimos isso na nossa primeira aula de eletrodinâmica, que corrente elétrica corresponde à quantidade de carga que atravessa a seção transversal durante o intervalo de tempo. Opa, olha só que legal, né? Então essa foi a nossa aula, é uma das nossas aulas anteriores, é o conceito de corrente elétrica. Então, ó, carga sobre tempo. Então, é o que nós colocamos aqui para você, ó. A corrente elétrica corresponde à carga dividida pelo tempo. Ora, pessoal, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa carga dividida pelo tempo e vou colocar a corrente elétrica. Logo, o que eu vou ter? Eu vou ter que a potência corresponde ao quê? A corrente vezes a diferença de potencial. Pronto. Agora observe, né? Se um dos potenciais, porque repara, aqui você tem uma diferença de potencial. Se um potencial for zero, por exemplo, então a diferença de potencial vai ser V menos zero. Então muitas vezes se utiliza que a potência é dada por I vezes V, né? Porque se considera apenas o potencial já entre os pontos, né? VAB, por exemplo, né? VAB como sendo 12 volts, por exemplo, aí você já pode colocar 12 volts. No caso do Enem, que cobra muito as questões do dia a dia, a diferença de potencial VAB, por exemplo, é 110 volts, 220 volts, então, ou seja, já é dada, né, a diferença de potencial entre os dois pontos aqui. Então fica mais tranquilo para você, certo? Então, uma das fórmulas da potência, I vezes ΔV. Só que nós vamos lembrar de uma coisinha. Nós vamos lembrar que nós vimos, né, que a lei de Ohm, na qual você tem um resistor ôhmico, por exemplo, está associado à razão da DDP pela corrente, né? Então, R igual a V sobre I. Mas, para facilitar a vida, até falei para você, né, tem um macetezinho, V é igual a R vezes I, né? Então, ou seja, Q e V
RI, né? Então fica lá a lembrança, V é igual a R vezes I, e nós sabemos que I é igual a V sobre R, ó, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas relações, V, que é igual a R vezes I, e vou colocar aqui no lugar do V, ó. Tá? Então se eu colocar aqui vai ficar I vezes R vezes I, então vai me dar o quê? R vezes I ao quadrado. Pronto. Então já tenho mais uma formulazinha para poder determinar a potência. E se eu utilizar então I é igual a V sobre R, então no lugar do I eu vou colocar V sobre R. Então vai ficar V sobre R vezes V. Então vai ficar a potência como sendo V ao quadrado sobre R. Certo, pessoal? Então assim, repare que não tem grandes dificuldades. A fórmula original, potência é igual a I vezes V. Essa é a tua fórmula original, I vezes V. Depois, pelo que nós vimos da relação da lei de Ohm, nós podemos tirar mais duas formas. A potência é igual a R vezes I ao quadrado e a potência é igual a V ao quadrado sobre R. Certo? Então, calculamos aí a potência associada. Observe que nós estamos trabalhando com energia e potência. Então, até agora eu só falei de potência. Mas lembra que a energia, ela corresponde ao quê? Ao que você tem de potência do teu equipamento utilizado durante o intervalo de tempo. Então nós podemos, né, associar, lembrar também, né, que quando você realiza um trabalho há uma variação da energia. Né? Então aqui, ó, eu posso fazer esse estudo. Aqui eu posso fazer essa relação. Olha só que legal. Né? A gente sabe que trabalho, ó, é a potência vezes o tempo. Então, como eu sei que o trabalho está associado a uma variação da energia, então, ou seja, a energia corresponde à potência vezes o tempo. Não é à toa, né, que nós temos a energia consumida, por exemplo, em casa, que é nos cobrada pela concessionária, dada em quilowatt-hora. Então vamos lembrar o seguinte, primeira coisa importante, a energia é sempre dada em joule, certo? A energia é sempre dada em joule. Mas, Krause, então por que a energia é sempre dada em joule e a Coelba nos cobra em quilowatt-hora? Então repara o seguinte, energia potência vezes tempo. A energia deveria ser dada em joules. Aliás, ela é dada em joules no sistema internacional, mas não nos é cobrada em joules, é nos cobrada em quilowatt-hora. Então o que eu vou fazer? Eu vou lembrar que a potência é dada em hora, em watts, e que 1 kW corresponde a 1000 watts. Pronto, 1 kW corresponde a 1000 watts. Quando eu quero calcular a energia, o que eu tenho? Energia potência vezes tempo. Então lembre de transformar a sua potência para quilowatts. E o tempo que você utiliza seu equipamento tem que ser dado em horas, então quilowatts-hora. E aí só para você fazer uma recordação, tá? 1 kWh corresponde ao quê? A 1000 watts. E uma hora, vamos lembrar aqui, ó, tem 3.600 segundos. Ó. Uma hora tem 3.600 segundos. Então, quando eu quero fazer essa transformação, eu multiplico tudo. Então, 1 kWh corresponde ao quê? A 1000 watts vezes 3.600 segundos, ou seja, 3,6 vezes 10 na 6 joules. Então agora você percebe por que a conta não vem em joule, né? Porque senão daria um valor muito grande. Né? E você tem em média um consumo de 200 kWh, 300 kWh na sua casa. Se você multiplicar por 3,6 vezes 10 na 6, vai dar um número elevadíssimo. Então se utiliza a unidade medida kWh para consumo de energia. E o custo vai ser feito de que maneira? Como é que você faz para saber quanto você vai pagar? Você vai pegar o kWh e vai multiplicar pelo preço do kWh. Então, o kWh que você consumiu na sua casa vezes o preço do kWh cobrado pela concessionária. Então, por exemplo, se a concessionária te cobra 50 centavos por 1 kWh e você consumiu 200 kWh no mês, então você vai pagar R$100, né, de consumo de energia elétrica. Tá certo, pessoal? Então, essa aí é a nossa aula de hoje, né? Apresentando para você aqui as relações entre energia e potência, unidades de medida e as fórmulas associadas. Garantido para você, essa fórmula de potência com certeza vai cair na prova do Enem. Com certeza, porque sempre cai um chuveiro elétrico, um forno elétrico, alguma grandeza elétrica associada para você determinar a potência, você determinar a energia. Tá certo? Então, fiquem com Deus, até a próxima aula e um bom estudo para todos vocês. Valeu, pessoal!
galera, tudo bem com vocês? Me digam uma coisa, qual a posição que vocês estão aí? Por que é que eu tô perguntando isso? Eu sou Manuela Carvalho, fisioterapeuta, e eu hoje não vou falar nada referente a dor muscular, nem articulação, nem postura correta para estudar, não. Eu vou falar sobre a linguagem corporal. E o que é isso? O que é que seu corpo está dizendo sobre você? Será que você está passando uma linguagem de medo, de insegurança ou de quem é uma pessoa confiante? Vocês sabiam que 60% da nossa linguagem, ela não é verbalizada? É aquela história da primeira impressão, é a que fica. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Às vezes a nossa postura interfere muito do nosso humor, na sua autoconfiança. E é necessário não somente nessa época da vida, como na vida toda de vocês. Na hora de vocês defenderem um ponto de vista de vocês na roda de amigos, na hora da conquista, na hora de apresentar o trabalho na faculdade, né, na entrevista do emprego. E na hora que você vai entrar aí, ó, na sala para fazer a prova do Enem, você quer estar como? Confiante ou inseguro? Eu tenho 3 dicas legais para vocês. A primeira é sim, prestar atenção na postura. Na postura que vocês estão. E aproveita, vai percebendo a postura das outras pessoas que você está convivendo para já começar a atrapalhar isso. Pessoas que são mais inseguras, mais medrosas, mais tímidas, né? Elas têm uma postura mais fechada, elas estão fechadas para o ambiente. Então assim, braço cruzado, ombro caído, aquele olhar assim, né, mais desconfiado, passam essa impressão. Pessoas que são mais seguras e confiantes, e para você demonstrar também uma confiança, né, uma sabedoria do assunto que você está falando, você tem que se abrir para o ambiente. Então, ó, saber gesticular, por que não, né? É até uma forma de prender a outra pessoa ao seu assunto. Olhar no olho, cabeça erguida, postura ereta, tudo isso mostra que você está seguro do que você está falando. Outra coisa legal é sorria. Sorria, o sorriso. O sorriso manda informação para o seu cérebro de humor, de felicidade, de alegria. Ainda tem um plus, né? Porque você contagia todo mundo que está em sua volta. E a outra legal é que alguns estudos demonstram, né, pesquisas, falam que se você ficar naquela posição de Mulher Maravilha, que é naquela posição de super-homem, nos 2 a 3 minutos por dia, na frente do espelho, né? E aí aproveita, mentaliza coisas legais, né? Frases de confiança para você mesmo, frase positiva, ajuda demais a trabalhar essa autoconfiança, melhorar a segurança que você tem em você mesmo. Gostaram? Espero que essas 3 dicas tenham sido bem legais e que vocês comecem já a praticar. Tchau, tchau! Olá, turma linda! Professor Denis, professor de matemática, Deninho da Bahia, matemática do Deninho é fácil. Vamos trabalhar à frente um conteúdo importante que cai na sua prova do Enem. Função quadrática. Vamos para a definição de uma função quadrática à frente. Observe, toda função tem essa definição do segundo grau, também conhecida como função do segundo grau, a função quadrática. f de x é igual a x2 mais bx mais c, com a, b e c, que são os coeficientes, vocês sabem, pertencente a r, e o a à frente tem que ser o quê? Diferente de zero, para que a função seja do quê? Do segundo grau, certo, frente? Isso é importante. O gráfico de uma função do segundo grau, ou de uma função quadrática, é chamada de uma parábola. E essa parábola pode ter a concavidade voltada para cima, para frente, ou voltada para baixo. Vai depender de quem? De A. Se A é positivo ou A é maior do que zero, a concavidade é voltada para cima. Se A é menor do que zero ou A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Então se ligue, frente. Quando A é maior do que zero, a parábola tem o quê? Concavidade voltada para cima. Isso é importante, ó, frente. Tudo que é importante a gente guarda onde? No coração. Bem na frente. E quando A é menor do que zero, a concavidade, ó, ela é voltada para baixo. Logo, isso aqui é importante, ó, concavidade voltada para baixo. A menor do que zero. Se é importante, frente, eu guardo aonde? Eu guardo no coração. Venha com o dedinho. Frente, outra coisa importante que você não pode esquecer nesse momento, frente, é o termo independente. Quando eu falo do termo independente e uma função quadrada, eu falo do termo C. E esse C é muito importante porque ele é o ponto onde olha só, é o ponto onde a minha parábola vai interceptar o eixo das ordenadas. Olha só,
é o ponto onde a parábola intercepta o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Ó, a minha parábola vem, ó, pá, interceptou aqui o eixo Y nesse ponto. Como está acima do zero, o C frente é positivo. Nesse caso aqui, ó, ela intercepta abaixo do zero, o eixo Y. Logo, o C aqui em frente, o C é negativo. Então isso é muito importante. Se ligue. Se C, olha, é interceptada a parábola, intercepta o ponto C acima do eixo O, acima do zero, C é positivo. Se intercepta o eixo Y abaixo do zero, o C é negativo. Se ligue nisso no frente. Venha com o dedinho agora, ó. Zero raiz da função. Fácil. Basta você pegar a sua função e igualar a zero. E o que é que acontece com isso? Quais são as consequências disso? Aí, friends, se ligue. Você tem três condições aqui, ó. Delta maior do que zero, delta igual a zero e delta menor do que zero. Com A positivo, a concavidade voltada para cima. Se a concavidade é voltada para cima, friends, e delta é maior do que zero, é porque a sua parábola vai interceptar o eixo x em dois pontos reais e distintos, x1 diferente de x2. Se delta é igual a zero, a concavidade continua voltada para cima, porque ó, A é maior do que zero, mas a parábola vai interceptar o eixo x em dois pontos reais iguais. E se delta é menor do que zero, vai existir parábola? Vai sim, só que essa parábola não vai interceptar o eixo x, ó, não toca. A mesma coisa é quando A, friends, é negativo, certo? O que é que vai acontecer? A concavidade que vai mudar, ela vai ser, ó, voltada para baixo. Beleza. Delta maior do que zero, intercepta o eixo x em dois pontos reais e distintos, ou diferentes. Quando o delta é igual a zero, em dois pontos reais e iguais. E quando o delta é menor do que zero, friends, a parábola não toca no eixo x. Ô Deninho, você quer me dizer, friends, que a parábola está o quê? Voando? Podemos dizer. Tudo bem? O importante é você entender. Não toca no eixo x, quando o delta é menor do que zero. Friends, outra coisa muito importante aqui, ó. Venha. Vértice da parábola. O que é o vértice da parábola? O vértice da parábola é representado pela letra V. Eu costumo dizer que o vértice é a alma da função do segundo grau. O vértice nada mais é, friends. Ó, friends, se ligue. É o ponto onde, olha só, a parábola muda de comportamento. Olha só, ela vem aqui, ó, decrescendo, crescendo, decrescendo, decrescendo, para no vértice, começa a crescer. Aqui, ó, friends, ela vem, ó, crescendo, 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 crescendo. Chega no vértice, ela começa a decrescer, friends. Então o vértice é a alma da função do segundo grau. Se ligue, friends. E as coordenadas do vértice é dado por x do vértice e y do vértice. Para calcular, ó, friends, x do vértice, você usa uma fórmula. Qual é a fórmula, Denil? Menos b sobre 2a. Olha só, e essa fórmula é importante. Tudo que é importante a gente guarda onde? No coração, ó. Que coisa linda. Temos também o y do vértice, que é menos delta sobre 4a, que é importante. Se é importante, eu guardo aonde? No coração também, friends. Então, guarda essas duas fórmulas, viu? Menos b sobre 2a, x do vértice, e menos delta sobre 4a, y do vértice. Tudo bem, friends? Outra coisa importante que você tem que entender da função do segundo grau, friends, é que a função pode ter valor máximo ou valor mínimo. Quando é que a função vai ter valor mínimo? Que é o valor chamado pelo vértice, é um outro nome dado ao vértice. Valor mínimo ou valor máximo. Quando A é maior do que zero, a função tem valor mínimo. E para calcular esse valor mínimo, friends, é y do vértice. Se ligue. Outra coisa importante é a imagem. A imagem, friends, observe bem, você dá valores a x e a imagem, ó, que é y do vértice, ó, que ela vai subindo, ela vai crescendo, ó, dá valores a x, o y vai crescendo. Por isso que y pertence a R, tal que y é maior ou igual a y do vértice. Então lembre-se, friends, A maior do que zero, a função tem valor mínimo, ok? Ó, o valor mínimo, que é o nome dado também ao vértice. Porém, friends, a imagem pode ter valor máximo. Ô Deninho, quando é que a imagem vai ter, quando é que a minha função, desculpa, vai ter valor máximo? Quando A é negativo, A é menor do que zero. Olha a minha parábola, esse vértice aqui, ó, ele é chamado também de valor máximo, certo? Porque o A é menor do que zero. E a imagem, vocês podem perceber que é um conjunto de elementos, né, de números, e a imagem ele vem, ó, de y do vértice, e ele vem, ó, decrescendo, ó, olha só, vem descendo, vem decrescendo, então vai a quê? Para menos infinitos. Então, y pertence a R, tal que y é menor ou igual a menos infinito. Então, friends, se ligue, não esqueça disso.
Se A é maior do que zero, a função tem valor mínimo. Calcula através de quem? De y do vértice. Se A é menor do que zero, eu tenho um valor máximo. Eu calculo através de y do vértice. Friends, se liguem nisso, friends. Isso aí são questões certas da sua prova do Enem. Certo, galera? Se ligue, não esqueça. Ó, com cavidade voltada para cima, A maior do que zero. Com cavidade voltada para baixo, friends, A menor do que zero. Se ligue no ponto independente. Ó, no zero das raízes, no vértice da parábola, friends. Menos B sobre 2A, tiro, vértice. Menos delta sobre 4A, y do vértice. Lembrando, friends, A maior do que zero, valor mínimo. A menor do que zero, valor máximo. E é isso aí, friends. Um beijo no coração de vocês e até a próxima, viu, galera? Fui, friends! Deixa eu falar uma coisa pra você. Não adianta só assistir a aula, tem que fazer exercício. Você tem que também correr atrás, tentar resolver as provas anteriores do Enem, acompanhar questões, né? Tentar fazer atividades, incrementar seu repertório sociocultural com as notícias do dia, com as informações do cotidiano. Isso é importante e assim você se enche de informação, assiste às aulas na TV aberta, na TV a cabo, na nossa plataforma tvenem.com.br, lá no YouTube, no canal do Escritório do Pensamento e acompanha, porque as aulas agora estão indo também pelo Instagram, @TVEnem. Muita paz, muita luz, muito respeito e use máscara.